Semana passada eu encerrei a série de mensagens sobre a volta de Jesus. Quem gostou da série de mensagens sobre a volta de Jesus? Se você não ouviu todas, pode ir lá no YouTube, Comunidade Casarão Itatiba, você vai ter acesso a essas mensagens. E elas foram muito esclarecedoras, mas como, assim, uma boa mensagem, ela causa 2 efeitos na vida de uma pessoa. Primeiro, ela responde perguntas que você internamente tem. Né? Aquela mensagem que você ouve e você fala, entendi. Mas normalmente você sai fazendo outras perguntas. Isso faz parte do processo. Né? Então, alguns irmãos falaram, pastor, você tinha que pregar o Apocalipse inteiro. Meu sonho de consumo. Eu não sei se eu aguento pregar tanto tempo assim, porque para não ficar enfadonho, não é algo fácil e é muito detalhe. Mas um dia Deus vai trazer essa provisão para nós. Eu sonho um dia queria pregar muito o Apocalipse inteiro e alguns livros, trabalhar ele de ponta a ponta, né? Versículo a versículo ali, compartilhando com os irmãos. Quem sabe Deus nos dá essa graça. Mas eu encerrei. Pastor, mas a gente tem muita dúvida. Por isso você não pode deixar de vir na igreja, porque é assim mesmo. Nós vamos demorar aí uns 20, 30 anos para poder assimilar tanta coisa. A Bíblia é muito rica. Né? Eu estou servindo a Deus há 22 anos e ainda não aprendi, né? Quanto mais eu sei, eu descubro que eu não sei. Então, por isso que nós temos que estar firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Porque temos que estar aqui ouvindo todos os dias e assimilando. A ciência diz que provavelmente dos 40 minutos que eu fale aqui, você assimile 15%. Então imagine, nós temos 4 reuniões por mês, tradicionalmente 4 domingos. Se você assimila, eu prego 40 minutos, 4, 8, 12, 16, 160 minutos. Desses 160 minutos você assimila 15%. Olha aí, né? Então imagine quanto que a gente tem, que por isso que a célula é importante, o ruminar na célula é importante. O compartilhar, porque aí você assimila um pouco mais a mensagem. Amém? Mas eu quero falar de fé. Eu quero falar de fé. Semana que vem eu quero falar de outros assuntos, mas ligados à fé. Quero falar sobre mordomia cristã. Quero falar sobre dinheiro. Porque essa é uma fase do ano onde muitas pessoas às vezes se perdem. E tradicionalmente, nós temos falado sobre esse assunto, sempre no finalzinho do ano, para direcionar os irmãos. Mas a base de tudo é a fé. A fé é a base da nossa vida. A fé é o nosso combustível. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Então a fé é o nosso estilo de vida. A Bíblia diz em Hebreus 11 que sem fé é impossível agradar a Deus. Então um crente vencedor, um crente conquistador, um cristão que persevera, é aquele que perseverou em fé. E o propósito de Deus para nossas vidas é justamente viver por meio dessa fé. A Bíblia fala que Jesus é o nosso autor e consumador da nossa fé. Então a fé é o que nos move, a fé é o que nos sustenta, a fé é o que nos faz levantar no dia em que nós fomos abatidos, a fé que nos faz sobrepor o desânimo, a tristeza, é a fé. E se eu perder a fé, eu perco tudo. Então a fé ela é fundamental. Se eu tenho a salvação, não foi por meio de alguma coisa que eu fiz, mas por meio daquilo que eu criei, é pela fé. E da mesma forma que eu recebo a salvação, a Bíblia diz, eu devo andar por isso, por fé. Hebreus 11:1. Vamos entender o que é fé. Eu acredito que é o melhor resumo bíblico de fé. Ora, a fé é a certeza, diga certeza, daquilo que esperamos, a certeza de algo que virá no futuro.
A fé é o que sustenta a nossa esperança. Ora, a fé é a certeza daqueles que esperamos e a prova das coisas que não se veem. A fé, ela é uma convicção que eu preciso ter. Mesmo que aos olhos naturais eu não veja, eu não apalpe, eu não tenho contato com aquilo, mas a minha fé lá dentro já me diz que aquilo é uma realidade. Já me diz que aquilo é uma verdade. Fé é a certeza, é uma convicção daquilo que eu espero. Eu não tenho, eu não cheguei, eu não peguei, mas eu creio que aquilo é real. Tiago, capítulo 2, versículo 14 em diante, diz que a fé sem obras é morta. Diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Versículo seguinte: se o irmão ou a irmã estiver necessitado de roupas e de alimento a cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, e aqueça e alimente-se até satisfazer-se, se porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obra, é morta. Mas alguém dirá, vocês têm fé e eu tenho obras. Mostre-me a tua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. A obra aqui está falando de atitude. A fé, ela não é um sentimento, ela é uma ação. Por que tem gente que vive capengando na vida cristã? Porque ela vive de sentimentos. Então o dia que ela acorda tendo a sensação que ela tem fé, ela fica bem. Mas o dia que ela acorda sem a sensação de fé, ela fica mal. Não, estou sentindo, hoje eu estou sentindo que eu tenho fé. Aí o dia que ela sente que não tem fé, ela para de fazer. Por quê? Porque ela agora vive por sensações. Então um grande perigo na vida cristã é você viver por sensações. Na verdade, em todo. Mas na vida cristã isso é um desastre. Tem crentes que se tornam até místicos. Não, eu preciso sentir. É claro que nós temos sensações, o Espírito Santo fala conosco, nós temos impressões, mas eu não posso basear minha vida em sensações, quando o espelhinho da nuca arrepia, é de Deus. Então imagine, eu vou para o culto, nossa, o culto hoje foi maravilhoso. Aí a pergunta que eu faço é, por que você concluiu isso? Porque eu senti um negócio, arrepiou aqui atrás, o pelinho sobe, dá uma arrepiada. Então, baseado nisso foi maravilhoso. Então, o dia que também você não arrepiar a nuca, os irmãos do louvor podem ter se matado, o pastor pode ter preparado uma mensagem. Não, Deus não estava no negócio. Olha que perigo. Então, viver pela fé não é viver por sensações apenas. Eu não estou falando de ignorá-las, mas isso não pode ser a base da minha vida. Quantos estão entendendo? Diga amém. Nossa fé, aqui eu gosto de Tiago porque eu gosto do livro de Tiago, né? Tiago, eu me identifico muito com Tiago. Por quê? Porque Tiago é muito prático. E eu gosto de coisa mais prática. Você tem fé? Eu tenho obra. Me mostra a fé por meio da sua obra. Então, eu tenho fé. Mas o que você faz na vida? Nada. O que você fez? Nada. Mas estou tendo fé. Aí ele fala, tá bom, olha o que eu estou fazendo. Não é o que você faz, mas é a sua atitude. Então, é muito importante nós entendermos que fé está ligada a uma atitude. Exemplo, se eu tenho fé que eu vou ter uma grande colheita, o que eu preciso fazer? Só esperar? Sim ou não? O que você precisa fazer? Semear. Se você não semear, você nunca vai ter colheita. Aonde entra a fé nessa história? Fé de que na hora que você semear, a semente vai germinar e haverá uma multiplicação sobrenatural. Gênesis 26 diz que Isaac, ele semeou numa época de crise. Havia uma crise. E ele semeou.
Mas se eu tenho fé, eu nem a semente eu lanço. Se Deus quiser, Ele que faz nascer a semente, produzir e germinar. Então, isso não é fé, isso é um misticismo barato. O milagre, ele é precedido. Escuta o que eu estou te dizendo. Milagres são precedidos por ações. O milagre do azeite sobrando. O que aconteceu? Houve uma ação de alguém que trouxe o azeite. O milagre da multiplicação do peixe. Nasceu o peixe do nada, apareceu o peixe do nada, começou a brotar peixe da terra. Não. Alguém teve que semear um peixe e o pão. Uma pequena porção, ínfima, perto daquilo que aconteceu. A Bíblia diz que sobrou 12 cestos cheios e alimentou milhares de pessoas. Então, todo milagre ele é precedido por uma ação. Quantos estão entendendo? Diga amém. Se eu quero viver por fé, eu preciso também ter ações na minha vida de fé. Ação. Pedro só pôde desfrutar ou ter a experiência de andar sobre as águas na hora que ele tirou o pé do barco e pôs o pé na água. Pôr o pé no barco fala de segurança. Estou aqui, estou seguro. Agora é o seguinte, eu tenho que pôr o pé na água. Não foi Deus que me levantou, não, eu tive que ter uma ação. Êxodo 14, se eu não estiver enganado, a Bíblia fala que o povo estava ali acuado diante do Mar Vermelho e o inimigo vindo. E Deus vira para Moisés e fala assim: por que clamas a mim? Marche! Mas marchar para onde? Para dentro do mar. Mas ao mar, marche! Na hora que você começar a marchar, você vai ver o que vai acontecer. Imagine. Dá uma pisada. Vamos. Alguém precisou pôr o pé para o mar abrir. É uma ação. Quantos estão entendendo? Diga amém. Sabe? A fé ela se manifesta através das nossas atitudes. Olha comigo para você entender. 2 Coríntios 5,7. Eu não dei para você esse texto, tá? Só anotei aqui. 2 Coríntios 5,7. Olha o que Paulo diz. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. A fé, ela se manifesta através da nossa visão. Diga visão. O que é isso? Eu não ando pelo que vejo, eu ando pelo que creio. Você tem duas visões, a natural e a espiritual. Você decide qual que você anda. Você pode enxergar pelo natural ou enxergar com os olhos de Deus. Você quer entender melhor? Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4. Se eu não estiver enganado, 18. Vamos lá. Olha lá, isso mesmo. Olha o que Paulo diz. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Digo que não se vê. Pois o que nós vemos ou o que se vê é transitório, passageiro. Mas o que não vemos é eterno. Paulo fazia um exercício de fé. Eu não olho para o que vejo, mas o que não vejo. Porque o que eu estou vendo agora, o seu problema hoje, a sua dificuldade hoje é transitória, é passageira. Mas aquilo que Deus tem para você é eterno. E todas as vezes que eu estiver diante dessas circunstâncias, eu tenho que fazer um exercício de fé para ignorar o natural e para fixar os olhos no sobrenatural. Aos olhos naturais pode ser que você esteja doente, mas diante de Deus, pela obra de Cristo, você é curado. Aos olhos naturais você pode estar passando pela maior crise da tua vida, mas diante de Deus, Deus já te deu a solução. Porque fé também é aprender a esperar. A fé se contrapõe à ansiedade. O ansioso, na verdade, não tem fé, porque o ansioso é imediatista. Porque nós temos que aprender a esperar. A Bíblia diz que tudo, diga tudo,
Diga tudo. Fala para a pessoa do seu lado, tudo é tudo. Então, a Bíblia diz, tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Então, tudo coopera. Se tudo coopera, tudo é tudo. Ah, meu carro bateu. Ah, é uma coisa ruim. Mas tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Há algo de Deus nessa história. Ah, mas eu torci o meu tornozelo e agora vou ter que ficar um mês com a tala no pé. Não é algo tão agradável. Mas tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Há algo de Deus nessa história. Eu não estou dizendo que Deus quebrou o teu pé, que Deus fez com que você batesse o carro. Eu estou dizendo que Deus usa circunstâncias para nos ensinar. Então, a primeira coisa da fé é eu aprender a enxergar pela fé. Porque é assim que nos movemos. Nós só podemos liderar, nós só podemos, discipular e gerar outro seu olhar pela fé. Eu vejo muito líder com problema de fé, por isso que ele não gera. Quem é que gera? Quem tem fé. Por quê? Ele fala assim, na minha célula não tem nenhum líder em treinamento. Mas quantas pessoas tem na sua célula? Tem 10, tem 12. Não, pastor, mas eu olho, não tem. Então, você está olhando com os olhos naturais. Você está que nem Samuel quando chega lá na casa do pai de Davi. Aí Deus tem que dar uma repreensão no profeta. Você está olhando de forma errada. Você está olhando a aparência. Mas eu olho para o coração. Às vezes, aos olhos naturais, um possível líder, um grande líder que está do seu lado, mas ele ainda não está pronto. Então, ele às vezes não é. Às vezes você ignora. Nós não podemos ignorar. Deixa eu te falar uma coisa. Aí Deus veio lá em Samuel, falou, não é, peraí, tem alguém, cadê Davi? Está aqui, traz, é esse. Deixa eu te falar, na sua cela tem um Davi lá, um escolhido por Deus, você só precisa enxergar ele. Quando você está entendendo, diga amém. Você só gera assim. Eu vi agora, né? E cada vez eu me surpreendo com o Berdusco. Cadê o Berdusco? Está aqui. Berdusco aqui ministrando na autoridade. Parece um Billy Graham, né? E ora, o povo cai na unção. Rapaz, dia que ele entrou a primeira vez na igreja, eu falei assim, ixi, cara estranho. Confesso para você, nunca falei isso publicamente, e nem para ele. Mas, olhei, cara estranho. Baixinho, tarracadinho. Mas não ignoro. Tanto é que hoje ele faz parte da minha equipe direta. E eu tenho o privilégio de andar com ele, não é ele que anda comigo, eu ando com ele. E tem crescido, tem avançado. Aos olhos naturais, não pode não ter jeito. Mas nós não trabalhamos com aquilo que vemos, mas com aquilo que cremos. Quantos estão entendendo? Diga amém. E também, 2 Coríntios 4,13. Olha aí, está escrito, criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. A fé, ela tem que afetar o nosso linguajar. Criei, por isso falei. Eu tenho esse espírito de fé. Então eu falo, não porque eu sou um louco desvairado, mas eu falo porque eu creio, porque palavras são sementes. Então você tem que aprender a falar por fé. Falar por fé. Aprender a declarar, profetizar, liberar verdades espirituais, sementes espirituais. Mas infelizmente tem gente que destrói com a própria boca aquilo que é para ser edificado. Ah, essa célula não tem jeito. Esse lugar não tem jeito. Esse bairro é muito difícil. Esse povo é muito difícil. Coração é muito duro. Não. Quem tem fé fala o contrário. Quem tem fé, ele usa a palavra para abençoar e para falar, não, vai. Esse bairro é uma bênção. Esse povo vai ter o coração quebrantado. Esse irmão vai dar fruto. Quando estão entendendo, diga amém. Sabe?
Precisamos entender isso. Agora, nós sempre seremos provados na nossa fé, porque a Bíblia fala que nós temos o espírito de fé. Eu costumo dizer o seguinte, porque eu entendo que é isso. Jesus fala, homens de pouca fé. Ou ele usa uma outra expressão, grande a tua fé. Então eu posso crescer em fé. O meu nível de fé pode estar aqui, mas eu posso alcançar um nível de fé maior. E a Bíblia diz que será feito segundo a nossa fé. Então, se você quer viver grandes coisas, você precisa aumentar o seu nível de fé. Porque cada voo mais alto que você quiser fazer vai exigir de você mais fé. Então, você precisa crescer em medida de fé. Porque a fé é como uma musculatura espiritual. Se você exercitar, ela cresce. Toda pessoa magrinha, ela é um fortão em potencial. Todo magrinho é um fortão em potencial. Ele pode ser um cara sarado, mas ele vai precisar o quê? Fortalecimento muscular. A nossa fé é assim. Se você não usar, se você não exercer. Sabe por que também os apóstolos, ali no começo da igreja, no livro de Atos, você vê muito milagre? Porque eles eram obrigados, pelas circunstâncias, a usar fé, porque era a única coisa que eles tinham. Porque havia perseguição. Havia uma ditadura do Império Romano. Então, eles precisavam. A fé, ela vai ser testada. Então, vamos abrir em Gênesis capítulo 22, vamos ver a vida de Abraão, que é o pai da fé. Gênesis 22, do versículo 1 ao 14, todo mundo conhece a história, que Abraão demorou 25 anos para receber a promessa. Qual era a promessa? Ser pai de multidões. Então, ele recebeu o quê? Um filho por herança, que é Isaque. Ele já era velho, sua esposa velha, avançada em idade, quase 100 anos de idade, ou 100 anos, perdão, Abraão. E assim ele se tornou pai, que já é um feito milagroso enorme. Mas aí, ok, recebeu, está crescendo. Aí ele está lá brincando com o filho está ali. Aí chega uma hora que Deus vem falar algo para ele. Gênesis 22, 1 diz assim, passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, diga à prova. Então houve uma prova. Dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali com o holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar em que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu de longe. Disse-lhe os seus servos, fique aqui com o seu jumento, enquanto eu vou ali com o rapaz, vamos até lá. Depois adorarmos, voltaremos. Olha a declaração dele, Deus mandou ele sacrificar. Então ele estava indo lá para matar o filho. Ele chegou para os homens e falou assim, não vamos ali, mas a gente volta. Ele estava colocando os 2 na volta. Se ele ia sacrificar, naturalmente ia voltar só um. Mas ali ele já disse. Por quê? Porque esse era um homem de fé. Vamos lá. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, e caminhando os 2 juntos. Isaque disse a seu pai Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaque nada bobo, já estava acostumado com o holocausto. Falou, pai, está faltando alguma coisa nessa história. Cadê o cordeiro para o sacrifício? Isaque não sabia de nada. Imagine o coração desse pai. Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar em que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar. Diga, Abraão construiu um altar.
E sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Então imagine ele preparando toda a circunstância, vem, amarra Isaque, coloca ali, estava no lugar do cordeiro. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor chamou do céu, eu gosto da expressão bradou: Abraão, Abraão! Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Você não me negou, você não justificou, você não deu desculpa. Você estava disposto a abrir mão, a perder, a sacrificar. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso por detrás, pelos chifres no arbusto. Foi lá, pegou e sacrificou, e como holocausto no lugar do seu filho. Abraão deu aquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso até hoje diz, no monte do Senhor proverá. A expressão usada original é Jeová Jireh. Abraão teve a sua fé provada, para ele crescer, para ele avançar naquilo que Deus tinha para a vida dele. E é interessante, porque toda prova da nossa fé, ela é desafiadora. Deus vem e fala assim: Abraão, pega seu filho e sacrifica. Você quer desafio maior que isso? A Bíblia nos ensina que no reino de Deus, inicialmente, você perde para ganhar. Tem muita gente que quer chegar a Deus para ganhar. Mas Jesus mesmo fala: quem perder a sua vida por amor de mim, ganha lá. Ó. Então no reino de Deus é assim. Por quê? Porque isso são testes no nosso coração. Porque deixa eu falar uma expressão que eu gosto muito. Para falar, até papagaio fala. Entendeu? E às vezes fala melhor do que muita gente. Agora, na hora da ação, muita gente deixa a desejar. Na hora de ter uma atitude coerente com a fé que declara, às vezes a pessoa é reprovada nisso. Então a prova existe. E ela é desafiadora. E Abraão foi desafiado a entregar o que tinha de mais importante. Veja bem, sempre quando Deus vai ministrar no nosso coração a respeito disso, Ele vai colocar algo que nos doa, que mexe com a gente. Entendeu? É algo que vale para nós. Porque se fosse pedir para Abraão 100 carneiros, provavelmente ele daria sem problema algum. Mas o que ele tinha de mais importante? Qual era o Isaque? Então é isso. Em alguns lugares fala, dá o seu Isaque. O Isaque, na verdade, é um símbolo daquilo que é importante. Estou dando meu Isaque. Porque isso é importante, isso aqui me custa, isso aqui tem valor para mim. E se eu quero, eu vou dar algo que me dá valor, que me custe. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque na hora de fazer a obra do Senhor, ele falou assim, eu não vou fazer algo que não me custe. Ele foi comprar um terreno, e o cara falou, não, eu te dou o terreno. Ele falou, não, eu não posso edificar algo para o Senhor que não me custe. Que é uma expressão também usada que diz assim, o barato sai caro. Nas coisas de Deus também isso serve. Não tem jeitinho. Quando estão entendendo, diga amém. Sabe? É o teste para testar o nosso coração. Para mim, esse é um dos maiores significados do dízimo. Por que o dízimo? Porque se tem algo que mexe com a gente é dinheiro. Raramente eu encontro alguém que não liga para isso. Raramente, mas muito raramente. Por que muitas pessoas têm dificuldade de dizimar? Ela fala, não, mas eu sou crente, eu creio em Deus, mas na hora de dizimar ela tem uma dificuldade, e ela tem milhões de justificativas. Ela vai estudar a Bíblia só para justificar que ela não quer dizimar. Você já viu que tem gente hoje que estuda a Bíblia para justificar que ela não quer dizimar. Mas o problema dela não é esse, o problema dela é que é o coração dela.
E ela está sendo reprovada. No teste de fé, estou dizendo. Não estou falando que ela está sendo reprovada em relação à salvação. Mas é o teste de fé. Por quê? Pensa comigo. Porque a fé, ela desafia a nossa razão. Eu estou com dificuldade de viver com 100%. Agora eu tenho que dar 90%. Eu tenho que dar 10%. Viver com 90%. A conta não bate. Sim. Tu vai viver. Isso é fé. Viver pela fé é crer que Deus pode fazer multiplicações de forma sobrenatural. É o que nós vimos aqui na vida de Abraão. Pai, cadê o cordeiro? Deus vai prover. Eu sei, mas Deus vai trazer alguma coisa. A minha fé é essa, eu dou 10%, mas vai faltar. Eu sei, naturalmente vai, a matemática, a calculadora não mente. Mas eu não vivo pelo que a calculadora defina. Eu vivo pela fé e eu creio que isso vai ter provisão. Quantos estão entendendo? Diga amém. Vai multiplicar, já vi multiplicar. Se multiplicou o azeite da mulher, vai multiplicar o arroz da minha casa. Vai multiplicar o gás. Quem pode, de alguma forma, claro, não vou agora, mas poderia testemunhar algo sobrenatural assim? Posso. Já vi gás multiplicado, durar mais do que o normal. Arroz que não acaba. Mistura que rende. Você fala assim, meu Deus. Até, eu não estou falando para você... lembra que também tem, não tentarás o vosso Deus, tá? Mas até o negócio de combustível lá embaixo e o carro andando, você fala assim, alguma coisa está de errado. Você fica ali orando, mas não tentarás o vosso Deus. Entendeu? Não, então agora o pastor falou que pela fé, então não entro mais no posto. Não é isso. Mas já viu aquelas vezes? Uma vez estava na estrada, eu não tinha percebido o carro... E eu vim orando, falei, Deus, multiplica, multiplica, multiplica. Porque não tinha posto. Agora, irmão, não vai começar amanhã, multiplica, multiplica, daqui 15 dias está lá, multiplica. Se Deus prover combustível para você e ter nessa fé, amém. Mas quantos estão entendendo de fato o que está dizendo aqui? A fé, ela vai contrária à lógica natural. Por isso que muita gente tem dificuldade de dizimar. Por isso que semana que vem eu vou falar sobre mordomia. Mas por quê? Porque, na verdade, ela não tem fé. Porque o dízimo também é pela fé. Fé de que Deus é o meu provedor. Porque se eu não estou dizimando, eu estou dizendo, Deus não é bom o suficiente para abençoar a minha vida. Eu vou administrar. Porque eu me acho melhor do que Deus. Como você está entendendo? Ah, não, eu vou dar, mas eu não vou dar tudo não, porque eu não confio. Então, você não tem fé naqueles que administram o dízimo. Não tem fé na instituição. Não tem fé no princípio. Porque dízimo é 10%. Fala, dízimo é 10%. Porque tem gente que dá dízimo, mas dá 5%. Não é dízimo. Não, vou dar só 5. 5 tá bom, já é muito dinheiro. Né? A questão não é o quanto você dá, mas se dá conforme a palavra de Deus. Não, dou dízimo, mas dízimo de tudo. Nós estamos no 13º agora. Aí tem gente que dizima do salário, dizima do 13º, porque acha que já dizimou no salário. Não, é dízimo de tudo. Eu ganhei uma causa na justiça. Dízimo. Uma vez o irmão ganhou, oramos por a causa da justiça. Ele ganhou uns 200 mil reais na época. Eu não cobro de forma alguma, eu cobro alguém. Nunca farei isso. Ô irmão, dá o dízimo aí. Tem que dar o dízimo, hein? De forma alguma. Porém, eu vi que o irmão não dava. Aí, um dia conversando, não, eu dei. Era 20, eu dei 3. Falei, irmão, mas não entendi a sua matemática. O que aconteceu? Não, pastor, eu sempre dei 300 reais. Então pensei comigo, 3 mil tá bom. Né? É muito dinheiro. Não, irmão, você não entendeu o princípio. Por quê? Não tem fé. É pela fé. Sabe? A prova da fé, ela é desafiadora para nos tirar da zona de conforto. Porque Deus quer nos levar a outros níveis. Mas para isso Ele precisa nos tirar da zona de conforto. E aí Ele vai exigir o que de nós? Fé. Lembra do barco de Pedro?
O barco era confortável, mas eu quero andar sobre as águas. Estou no meio de uma tempestade, eu preciso, Deus está me chamando. Então tá bom, sai da zona de conforto, sai da zona de segurança. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe como se soletra fé? Vou ensinar. Como se soletra fé? Vamos? Está falando F-E? Está errado. R-I-S-C-O. Risco. Fé é risco. Não tem fé sem risco. Entendeu? A fé, ela sempre vai gerar isso, é risco. R-I-S-C-O. Risco. Eu vou construir um negócio. Vai exigir fé. Porque é um risco. Pode dar errado? Pode. Tudo pode dar errado. Você sai da cama, já começa a dar tudo querendo dar errado. Aí por isso você tem que viver pela fé. Entendeu? Então nós precisamos entender que se eu quero viver coisas sobrenaturais, eu vou ter que correr riscos. Eu vou ter que ir além daquilo que naturalmente eu já faço. Nós vamos fazer agora a oferta das primícias. Todo ano fazemos isso tradicionalmente. O que eu percebo? Eu percebo porque chega esse testemunho para mim. Irmãos e irmãs que tomam decisões em relação à oferta porque entenderam a questão da semeadura e da colheita, que eles tomaram posicionamentos em relação a essa oferta de uma forma que não podiam, mas correram risco. Mas viveram coisas sobrenaturais. Porque nessa hora, não. Você vai preparar uma oferta. O que eu faço? Se eu estou dentro da zona de conforto, eu dou aquilo que eu consigo. Mas se eu quero viver coisas milagrosas, eu vou além. Eu vou ter que correr o risco. O rapaz que tinha pequena porção de pães e peixes, ele corria o risco de ficar sem nada. Sim ou não? Sim. Moisés corria o risco de morrer afogado. Sim ou não? Mas o que aconteceu? Milagres. Se nós queremos viver milagres, nós temos que aprender que faz parte. Você precisa aprender a viver pela fé. Sabe? Ele nos tira da zona de conforto. Segunda coisa, toda prova de fé gera uma crise em nós. Porque olha Abraão. Abraão teve que correr o risco. Eu vou com meu filho, pode ser que eu não volte. Dentro dele ele falou, vai voltar. Mas ele não tinha garantia nenhuma, porque Deus só falou para ir. Vai e sacrifica. Entendeu? Ele podia justificar, poxa vida, Deus, esperei 25 anos. Menino está aí, como que eu vou explicar para Sara? Como que eu vou justificar essa loucura? Porque parece loucura. Todo homem, todo grande homem de fé, quando você estuda a biografia de grandes homens de fé, todos, praticamente todos, tiveram fases na sua vida de serem caluniados, de louco, de malucos. Porque imagine Noé, vamos começar com Noé. Noé começa a construir um barco. Alguém vai falar, o que você está fazendo aí? Um barco. Por quê? Porque vai chover. Mas o que é chuva? Chuva é um negócio que vem, porque na época a Bíblia diz que não chovia. E ainda mais, eu vou trazer os animais e vai vir um juízo sobre a terra. Você acha que o pessoal falava o que dele? É louco. Toda ação de fé sua, além do normal, alguém vai chamar você de louco. Há 10 anos eu sou chamado de louco aqui. Quando nós mudamos para esse prédio em 2018, chegou algumas conversas no meu ouvido. Ele é maluco, ele é doido. Onde ele foi parar com a igreja? Lá no canto, um lugar ermo, escuro, vão roubar, vão assaltar todo mundo. Ninguém vai para aquele canto da cidade. Qual que é o lugar que está mais recebendo investimento na cidade? Aqui. Parou para pensar, irmão. E está se tornando um dos lugares mais, financeiramente mais caros da cidade, está sendo aqui. Quando nós mudamos para outro prédio, era feio. Você vai lá, agora tem uma praça bonita.
Por quê? Porque a igreja é assim, ela abençoa e prospera onde ela está. Porque a bênção de Deus não é lugar, a bênção de Deus é sobre você. E aonde você for, a bênção de Deus está sobre você. Isso é viver por fé. O que eu colocar a mão vai prosperar, e a terra que eu pisar é minha por herança. É isso que nós precisamos entender, mas é fé. Todo grande homem de Deus, que fez grandes realizações, foi chamado de maluco. Ele é doido, olha o que ele está fazendo, olha o que ele está construindo, olha o que ele deseja fazer, é megalomaníaco. Está certo que alguns são. Mas o que eu estou dizendo é que a fé, ela sempre vai gerar uma crise em relação ao quê? A razão. Tem coisas que Deus faz que inicialmente não entendemos. E nós temos que lutar contra a nossa razão. Romanos capítulo 4, eu vou adiantar aqui por causa do horário, diz que Abraão, Romanos 4 fala, justamente explica sobre esse momento de Abraão, sobre Gênesis 22. E sobre a história de Abraão. E fala que Abraão, ele creu contra a esperança e não atentou para sua mulher com o corpo amortecido e nem olhou para a sua avançada idade. Ou seja, ele ignorou a razão. Se eu quero viver milagres grandiosos, sobrenaturais, eu tenho que ignorar a razão. Então, exemplo, se eu chego e falo assim, eu creio que Deus pode te dar uma casa própria. Se você for pela razão, você fala assim, eu não tenho condição, meu salário é tal, eu não tenho financiamento bancário, eu não tenho recurso. Ok, mas se você crê, Deus é poderoso para fazer muita coisa, sem que você dependa de você. Então é isso. Os homens aí, para as mulheres não, porque as mulheres são abençoadas, mas os homens que é feio, quer dizer, há uma esperança para você, creia nisso. Ah, mas eu sou feio, tudo bem, mas tem uma tampa para essa panela. E você não é frigideira, que vem sem tampa. Há esperança. Quem é solteiro, diga amém. Irmão, com essa esperança aí você não vai casar não, filho. Quem é solteiro, diga amém. Opa! Há esperança. Se o Carlão casou e eu casei, você casa. Ai, por mim. Há esperança. A fé, ela contradiz às vezes a nossa razão, mas ela também contradiz as nossas emoções. Porque a Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. Porque se tem uma coisa que mexe com a gente é quando a gente perde a esperança. Como que fica nosso coração, nossos sentimentos? Mas tem hora que pela fé eu preciso ignorar até os meus sentimentos. Entendeu? Exemplo, casal. O casal está passando por uma crise gigante no casamento. Qual é o sentimento que uma mulher ou um homem tem no dia da crise em relação ao outro? Raiva. Ou, pior, porque enquanto ainda tem raiva, ainda é bom. O ruim é quando não tem mais nada. E isso acontece. Pode acontecer, estou dizendo. E aí é nesse momento, escuta o que eu estou dizendo aos casais e aos que vão casar. É nesse momento que muitos tomam a decisão de separar. Porque ele diz assim, não há mais nada. A conclusão que ele fala assim, vamos separar, porque eu não sinto mais nada. Justifica. Se ele é baseado em sentimentos, ele vai ver assim, aí ele vai casar, porque aí ele vai arranjar outra pessoa, porque ele vai sentir alguma coisa. Aí um dia ele também não vai sentir mais nada, aí separa de novo. Aí ele encontra outra pessoa, vai sentir alguma coisa, aí ele vive assim, daqui a pouco, essa pessoa está perdida. Então, é nessa hora que você tem que crer contra a esperança. Aí você se apega o quê? Na promessa. Que aquilo que Deus juntou, o homem não separa.
E aí você se apega no que diz a palavra. Eu não creio no que vejo, mas no que eu não vejo. Porque o que eu vejo é temporal, mas o que eu não vejo é eterno. Essa fase ela vai passar. Ela é temporal, vai durar um período. Eu vou ter que me ajustar, mas eu tenho que ter paciência, porque isso vai passar. Quantos estão entendendo? Diga amém. Está vendo como usa a fé na prática? E a prática da fé, você precisa aplicar ela em todos os aspectos da sua vida. Eu estou passando por uma fase difícil no trabalho, perseguição, a empresa não está bem. Eu creio que Deus falou que aonde eu pôr o pé vai prosperar, vai ser abençoado. Então eu vou ficar firme esperando no Senhor. Eu não recuo. Eu estou passando uma fase difícil aqui no meu ministério, na igreja, na célula. Eu vou perseverar. Porque o segredo de viver milagres é perseverar. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, certamente voltará carregando consigo seus molhos de alegria. É perseverar. Eu ouvi uma frase esses dias. Carlão é faixa preta, de jiu-jitsu. E eu ouvi uma frase que diz assim: a diferença entre o faixa branca, que é o menor graduado, para o faixa preta, que é o maior graduado, é que o faixa preta só insistiu, enquanto o faixa branca às vezes desistiu. A questão é essa, é você perseverar, é você insistir, é essa a manifestação de fé. É interessante que Abraão não se desestabilize emocionalmente. Ele não entra numa crise existencial de fé. Peraí, tem alguma coisa errada. Deus fala que dá e agora Deus quer tirar. Eu não estou entendendo. Aí ele não entrou em discussão com Deus, em crise, em atrito com Deus. Ele simplesmente, uma das coisas que eu mais gosto quando você olha a história de Abraão, toda vez que Deus fala com ele, ele vai dar uma resposta. Qual é? Eis-me aqui, Senhor. O livro de Hebreus fala que ele saiu sem saber para onde ia. Deus falou: pega a tua casa, sai da tua parentela e vai para tal lugar. A Bíblia diz que ele saiu sem saber para onde ia. Mas ele foi. Ele não ficou discutindo com Deus, mas eu não senti, eu preciso sentir. E tem gente, como eu disse lá no começo, ele espiritualiza, ele mistifica as coisas. Uma vez eu cobrei um rapaz que não veio, que a gente ia ter uma vigília de oração. Falei: irmão, vem participar da vigília de oração. Pastor, eu vou orar para ver se eu venho. Mas peraí, você vai orar para vir para ver se pode orar? Entendeu? Não tem lógica. Mas é justamente. Tem gente que se desestabiliza emocionalmente, aí entra numa crise existencial. Ah, por quê? Por que Deus faz isso comigo? Por que Deus permite? Irmãos, eu apenas creio, eu descanso. Porque fé também é descansar. É você confiar. No final eu falo que é descansar em Deus. Para viver pela fé, nós às vezes precisamos deixar emoções de lado. Porque o impulsivo toma a decisão na hora errada. Ele chuta o balde na hora que era para chutar. Ele solta o cabo, né? Ele abre mão, ele desiste. E é interessante que Abraão vem, a Bíblia diz que ele falou assim: eu vou, mas eu vou voltar com o menino. Criei, por isso falei. Ele declarou o que ia acontecer. Ele declarou. Tem muita gente que ficou amaldiçoando no ano de 2020. Eu decidi abençoar. Tenho vivido coisas sobrenaturais de Deus. E eu estou na expectativa, porque 2021 vai ser grandioso. Ah, mas vai vir a segunda onda. Ah, meu filho, estou em Cristo, eu estou guardado. Eu estou dentro da arca, vem onda, vem não sei, eu estou bem. Mas a Bíblia diz que ele foi e preparou um altar. Isso aponta para a adoração. Sabe? E é nessa hora que muitos são reprovados. O texto de Romanos 4 diz que ele foi fortalecido em fé, dando glória a Deus. É nessa hora, daquele dia em que parece que o fogo está mais intenso,
que a angústia toma mais conta. É nessa hora que muitos, na hora de se levantarem e darem um brado, glorificar o Senhor, sabe, declarar, como Abacuque 3, ainda que não floresça, ainda que o curral não tenha mais animais, ainda que falte a coisa no campo, por tudo isso eu ainda glorificarei o nome do Senhor. Os salmos de Davi, os melhores e mais poderosos salmos de Davi, foram escritos em dias de angústia e terror. Tem pessoas que vêm me procurar e falam assim: pastor, estou passando por uma crise gigantesca. Eu falei: agora é a hora de sair um salmo dessa história. Eu não tenho tendências, para artes. Eu não sou um cara de artes, né? Não canto, não danço, não componho. Tudo que eu quiser fazer desse nível, eu sou ruim. Não sou ruim, não. Eu sou pior do que ruim. Reconheço. E vivo bem com isso. Mas, se eu fosse um cara ligado à arte, eu já ia ter pelo menos um CD escrito. Um CD pronto, que não é mais CD, né? Eu vejo aí os músicos. Cadê os louvores? As mensagens que eu pessoalmente acho que foram mais edificantes para a minha vida, elas nasceram de momentos de terror. No sentido de prova. Eu nunca me esqueço de uma mensagem que eu já preguei ela aqui umas 3 vezes. Mas eu sei qual foi o processo dessa mensagem, que foi um pouco de bálsamo e um pouco de mel. Quem lembra dessa mensagem? Essa mensagem, ela nasceu num momento de muita dor. Onde meu coração estava destraçado, arrebentado. Estava de joelhos diante do Senhor, chorando. Não tinha mais o que fazer. E foi aí que nasceu a mensagem. Quantas mensagens eu acabei escrevendo em noites de insônia, de angústia, de não conseguir dormir. Quantas vezes eu saí da minha casa, vim para o prédio da igreja, escuro, tudo fechado, e eu me trancava dentro do prédio e chorava diante de Deus, e é ali que eu abria a Bíblia e algo acontecia. É nessa hora que a nossa fé é provada, e é nessa hora que eu tenho que me levantar em adoração, como Jó. Amaldiçoa seu Deus e morre. Ele diz: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. É nessa hora que nós temos que glorificar o Senhor, porque por fé eu creio que Ele está no controle de todas as coisas. Mas infelizmente é nessas horas que muitos são reprovados e abandonam a Deus, abandonam a igreja, chutam o pau da célula, chutam a liderança, abandonam o ministério, porque não entenderam que era Deus querendo empurrar ela para níveis maiores, para momentos. E assim que Abraão foi provado, a nossa fé ela vai ser provada, porque Deus quer te levar para níveis maiores. O louvor pode subir, mas eu quero liberar uma palavra profética para você. Isso aqui não é apenas eu falando algo, mas é algo que eu sinto no meu espírito nesse momento. Fique de pé em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, feche seus olhos. Senhor, há pessoas aqui que o Senhor quer derramar uma porção maior de fé. Pessoas que estão vivendo uma crise enorme de fé, porque estão vivendo tempos de angústias, de faltas de respostas. Pessoas que estão vivendo momentos onde não conseguem enxergar uma solução, uma saída.
Senhor, enche esse coração de fé agora. Tua palavra diz que a fé é um dom. Então, Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo, derrama esse dom de fé no coração desses homens e mulheres. O dom da fé. A palavra de Deus diz em Coríntios que é o espírito de fé. Esse espírito está sendo liberado agora sobre a tua vida. Eu quero liberar essa porção do espírito, o espírito de fé. E porque você tem um espírito de fé, Paulo diz: criei, por isso falei. Eu pedi para você fechar os seus olhos, para você começar a enxergar pelos olhos da fé. Começa a visualizar o milagre que você precisa agora. Vamos fazer um exercício de fé. Começa a visualizar ali aquela circunstância acontecendo. E não deixe que o diabo sopre que você não pode, que você não tem jeito. Porque em Cristo Jesus Ele já nos deu todas as coisas. Se você consegue visualizar pela fé, começa a declarar isso. Crie, por isso falei, eu tenho esse espírito de fé. Começa a declarar. Abra a tua boca. Fala: Deus, eu já vejo a porta se abrindo, eu já vejo o milagre sobre a minha casa, eu já vejo a provisão chegando. Abraão falou: filho, não se preocupa, porque Deus proverá para si o cordeiro. Dentro do coração de Abraão, ele já declarava: algo vai acontecer, a provisão vai chegar, o milagre vai acontecer. Deus está liberando uma porção de fé para a igreja nesses dias.